E aí pessoal, bora para mais um vídeo aqui e hoje vai ser uma aula daquelas aulas que eu sempre dou para os meus alunos. Bem resumida e sem palavras difíceis. Então bora lá. Para a gente saber o que são gases, primeiro a gente tem que saber o que são átomos, certo? Então, o que são átomos? Lá na Grécia Antiga, quando a gente ainda não estava estudando tanto assim os átomos eram definidos como a menor partícula de todas. Então a menor coisa que tem é o átomo, tá? Só que foram descobertos outras coisas menores do que os átomos, a composição do átomo, próton, nêutron, elétron e tal. E agora o átomo, às vezes ele ainda é definido dessa forma, como a menor partícula de todas as coisas, mas a definição correta de átomo deve ser a base de todas as coisas, porque nada existe sem átomo, tá? Então, átomo seria o quê? A base de todas as coisas. Depois de átomos, a gente tem uma definição que é a de moléculas. Moléculas são conjunto de átomos. Se você vê alguém falando de molécula, você já deve saber que são conjuntos de átomos, certo? Por exemplo, a molécula da água, H2O. Isso quer dizer que você tem um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, H2, certo? Você tem dois átomos de hidrogênio e O de oxigênio. Beleza? Então isso é molécula. Para quem está na escola ou para quem está estudando progressivamente, já deve saber o que é temperatura. Mas vamos ver aqui o que é temperatura de um jeito bem mais fácil, certo? Então vamos lá. Se você tem várias moléculas em um corpo, certo? Essas moléculas, elas vibram, tá? Se essas moléculas vibram mais, quer dizer que essas moléculas têm mais energia, certo? Se essas moléculas vibram menos, quer dizer que essas moléculas têm menos energia, tá? E quando eu dou mais energia para uma molécula, elas estão vibrando mais, elas vibram cada vez mais, certo? E isso é a temperatura, certo? A temperatura pode ser energia das moléculas, mas também pode ser o que eu costumo falar que é vibração. Então, temperatura é a vibração das moléculas, certo? Se eu tomo muito energético, eu fico doidão. Mas aí, quando o efeito passa, a minha energia está bem baixa, né? Então eu fico tá? Então, é exatamente isso que é a temperatura, tá? Vibração das moléculas. Quando uma molécula está vibrando mais, essa molécula tem mais energia, portanto tem mais temperatura. Quando uma molécula está vibrando menos, essa molécula tem menos energia, portanto menos temperatura, tá? Então vamos lá. Para a gente ver os estados da matéria, a gente precisa saber de uma coisa. E essa coisa é o seguinte: os estados da matéria dependem de uma coisa chamada ligação intermolecular, que é basicamente a força
de atração entre cada molécula, tá? Então, se você tem uma força de atração muito forte, elas ficam muito ligadas, tá? Então é como se fosse um aperto de mão forte, tá? Fixo. Se essa se mexe, essa também se mexe, tá? Se, por exemplo, se as ligações intermoleculares estiverem um pouquinho fracas, então o que é que vai acontecer? Vai ficar um pouquinho maleável, certo? O objeto vai ficar um pouquinho maleável. Agora, se as moléculas têm muita energia, tem tanta energia que não dá para uma ficar presa à outra, aí você tem moléculas que não estão ligadas ou que a ligação intermolecular é muito fraca. Então é como se as moléculas não estivessem de mão dada, elas estivessem só desse jeito ou livres, certo? Se você entendeu isso, agora vamos para o estado sólido. O estado sólido é aquele estado onde as moléculas, as interligações moleculares estão muito fortes. Quando as ligações moleculares estão muito fortes. Quando você dá energia para essas moléculas ficam vibrando cada vez mais. E quando elas vibram cada vez mais, elas têm mais energia, portanto, tem uma ligação intermolecular um pouquinho fraca. Então, o estado líquido é quando as ligações moleculares estão pouco fortes. E aí você dá mais energia para essas moléculas que estão maleáveis. Elas ganham energia, vão ganhando energia, vão ganhando energia, vão ganhando energia e acaba se soltando. Então, o estado gasoso é aquele estado onde as moléculas, quando as moléculas estão com as ligações muito fracas.